Paz do Senhor, a igreja. Meu nome é Juliana. Eu fui convidada pelo irmão Melisségenes para testemunhar sobre aquilo que o Senhor tem feito através da leitura da palavra de Deus. Esse ano foi o ano que nós fomos desafiados a ler a Bíblia toda e as crianças também receberão o mesmo desafio. Eu sou casada com o Márcio, japonesinho. Temos uma filha de 4 anos de idade, chama Beatriz, e uma filha de 12 anos de idade, ela se chama Bianca. As duas leram a Bíblia completa, a Bíblia infantil, mas em paralelo com isso nós líamos também com ela a Bíblia adulta. E eu tenho visto que, ao invés de um desafio, tem se tornado um caminho aplainado diante de nós. Nós temos vivido o que Obadias 6,3 fala. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, a sua saída, como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. O Senhor tem regado a nossa terra. Nós temos trazido o templo do Senhor esse ano para dentro de casa. Temos nos reunidos todas as noites e isso tem sido de grande valia para as minhas filhas. Eu ouvi uma vez um pregador dizendo que ele se sentia lisonjeado por estar vendo o cenário apocalíptico se formando. E isso me trouxe um grande temor, porque eu sempre pensei no futuro das minhas filhas e pensava assim, em construir uma carreira, um bom casamento, que elas fossem obedientes ao Senhor, e me questionava se eu estava cumprindo os objetivos nas prioridades que eles deveriam ser cumpridos. Porque a Provérbio 22:6 nos fala que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar e quando ela for velha, não se desviará dos objetivos. E eu comecei a questionar isso dentro de mim. Será que os objetivos que eu estou estabelecendo para ela são os mesmos que Deus tem para ela? Porque o futuro é incerto. Esse ano nós não imaginávamos o que viveríamos. E o Senhor tem quebrado paradigmas na minha vida, mostrando que esse ano, apesar de todo o sofrimento, apesar de tudo, Ele tem estado conosco, Ele tem ensinado as minhas filhas como elas devem amar o Senhor, como João 14:21 fala. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então elas têm aprendido a obedecer os mandamentos direto da Bíblia e não apenas indo à igreja, mas dentro de casa. Eu tenho entendido que isso é ensinar a criança no caminho. Também Deuteronômio 6, do 6 ao 7, nos diz que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, meus irmãos, nós temos ensinado o tempo todo a palavra no caminho com os nossos filhos. A Bíblia nos relata em 2 Reis que Manassés, ele se tornou um rei, ele é filho de Ezequias. Ele se tornou rei aos 12 anos e ele não andava no caminho do seu pai, Ezequias. Ele andava no caminho dos gentios, fazendo abominações. E depois dele veio Josias. E a Bíblia relata que ele andava no caminho do seu pai, Davi. Então, eu peço ao Senhor que elas andem no caminho da palavra de Deus, no caminho que vai mostrar que elas amam a Deus, obedecendo os mandamentos. E assim o Pai os amará e se revelará a elas. Irmão, os meus objetivos para as minhas filhas não mudaram. Eu desejo que elas tenham um bom futuro, um bom casamento, uma boa carreira. Mas eu tenho aprendido com as minhas pequenas mesmo. A Beatriz, de 4 anos, decorou um versículo pequeno, mas que diz muito a nós. Apocalipse 3:22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E elas têm ouvido com um coração aberto, um coração generoso para receber a palavra de Deus, aquilo que Deus tem ensinado a elas. A mais velha deixou o seguinte versículo. Não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Então, irmãos, eu tenho visto que mesmo que os meus objetivos sejam os melhores para minhas filhas, o Senhor é que no tempo e no seu favor dá todas as coisas a elas e que elas, aprendendo da palavra de Deus, elas estarão preparadas para o dia de amanhã. Um dia que pode ser que ocorra tudo dentro daquilo que a gente
se propôs a colocar nos estudos, aprendendo outra língua, mas pode ser totalmente diferente. E elas, tendo guardado no coração a palavra do Senhor, poderão enfrentar esse dia de amanhã, que para nós é incerto. Mas para o nosso Pai, Ele tem um controle sobre todas as coisas. Eu deixo aqui para os irmãos o seguinte versículo. Isaías 54, 13. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Amém, irmãos? O Senhor, todo bem que nós desejamos para os nossos filhos, o Senhor já traçou para eles. A nossa obrigação com eles é ensiná-los no caminho, com eles no caminho. E é isso que eu tenho visto. Não deixá-las só aprendam a ler a Bíblia, aprendam a ouvir esse tal desenho, mas eu mesmo ensinando e lendo a Bíblia com elas. E o Senhor tem me ensinado muito também com esse presente maravilhoso que é aplainar os caminhos. Amém. Deus abençoe a todos.